Sabe aquela dor persistente, aquela dor forte? A minha avó falava na região dos quartos, sabe? Na lombar. É isso mesmo, né, Sol? E aí você faz de tudo para descobrir o que é, se alonga, desalonga, vai no médico e não descobre. Exatamente. E tem uma palavra que a gente demorou uns 25 eu me dias recuso a falar. Pra decorar. Eu tenho que ganhar mais. Eu tenho que ganhar mais para falar isso daí, gente. Vou fazer um esforço. Espondilite anquilosante. Arrasou! Mas foi difícil aqui, ó. Por dentro foi uma força. Espondilite anquilosante. Um nome tão complicado e tão feio. Será que a sua dor na região lombar pode ser a espondilite? Tem diferença? A gente ama quando ela está aqui para explicar tudinho. Reumatologista da Vale Infusões, a doutora Ana Luísa Gonçalves, a linda Ana. Doutora. É muito engraçado ela explicando. Oi, doutora. Tudo bem? Beijo para a Fabi, assessora de imprensa, que está aqui também. Doutora Ana, que nome comprido, não? Assim, né? Pois é, primeiramente quero agradecer vocês por eu estar aqui de novo. Boa tarde às pessoas que estão assistindo a gente. Hoje vamos falar um pouquinho da espondilite anquilosante. O que é, doutora? A espondilite é um tipo de reumatismo que pega a coluna e as sacroiliacas, principalmente, que são as regiões dos quadris, né? E aí provoca o que na pessoa? A pessoa tem muita dor, e é uma dor que a gente ainda vai falar um pouquinho melhor dela, porque é uma dor que a gente chama de característica inflamatória. Ela costuma acontecer mais em homens, mas também pode acontecer em mulheres. E uma das coisas mais interessantes sobre ela é que ela acontece mais em pessoas jovens. Olha! Principalmente menores de 45 anos. Nossa, gente, muito jovem. Né? Muito jovem. Vamos ver se o pessoal sabe, que né? Eu não sabia. Aliás, eu não sei ainda o que é, né? Vamos ver aqui então. Ó, uma perguntinha agora, outra eu vou colocar no próximo bloco. Tá aqui pra vocês, @falando nisso Band. Primeiro é a seguinte: você sabe qual é o melhor tratamento para as dores nas costas? Aí, por enquanto, 100% diz que não. A outra perguntinha eu já falo para vocês. Pois é, agora quando a gente fala de dor, né, a gente vai explicar direitinho o que é essa dor nas costas, porque nem sempre tem uma dor mecânica, outra não. A doutora vai explicar. Agora a senhora falou que é mais comum nos homens. Existe algum motivo por conta disso, a espondilite ser mais comum nos homens? São as questões genéticas mesmo. Ela tem uma característica hereditária bem predominante, né? Assim como na mulher o lúpus é mais comum, no caso da espondilite é mais comum no homem, né? Então são características dela mesmo. É uma doença autoimune. Autoimune, né? O organismo acha que tem que matar o bichinho, ele mesmo se matar. Exatamente, começa a atacar ali a coluna e as sacroiliacas. Olha só, Luquinha. Só é interessante que tem pessoas comentando sobre exames que fizeram, né, para saber o que era, se é problema de hérnia, de disco, para saber da espondilite. Qual que é o tipo de exame que é feito? Então vamos já começar a falar um pouquinho das dores. Sim. Que acho que aí a gente consegue enganchar. A dor da espondilite, ela é uma dor de característica inflamatória, então ela é pior no repouso. Então é uma dor que te acorda à noite, que de manhã você acorda, você está todo travado, demora às vezes horas para você conseguir se movimentar melhor, e é uma dor persistente, não é aquela dor que, nossa, hoje eu fiz uma faxina e estou quebrada no outro dia, né? Então, para diagnosticar, além da clínica, né? E aí a gente tem que lembrar dessa questão que acontece mais em pacientes mais jovens. Você tem os exames de imagem, principalmente a ressonância, só aparece no raio-x quando já está muito evoluída, e os exames de sangue, que mostram inflamação, e tem um gene marcador que pode ou não estar presente nesses pacientes. Ok, tem umas perguntas bem interessantes, um beijo para todo mundo. O Caio, daqui a pouquinho a gente vai responder ao Caio da cidade de Marília. Ele disse que a mãe dele tem espondilite anquilosante e ela faz um tratamento biológico que deve ser algum tratamento como a da Vale Infusões. Sim. Ele pergunta, já a gente responde, viu, Caio, se ela pode fazer qualquer tipo de tratamento estético, viu, Luquinha? Legal, só bacana. Ó, se a gente acha que já ouviu o nome estranho, aí vem um outro pior ainda. O quê? A amiga tem espondilose e ela quer saber se é a mesma coisa que a espondilite. Ela já vai explicar pra gente, não sai daí não. Mas agora a gente fica bem informada com as notícias da redação. Estamos de volta, hoje é sexta-feira e a gente está falando aqui sobre uma dor lombar que pode dar dor aqui, ó, nessas partes aqui, que eu não sei direito o nome, mas a doutora Ana, que está aqui, que é reumatologista da Vale Infusões, está nos orientando sobre, olha o nome só, espondilite anquilosante. Então a doutora Ana Luísa Gonçalves da Vale Infusões está aqui para falar com a gente. Nossa, só tem tanta pergunta aqui que eu nem sei, mas eu acho que deu certo, né, Igor? Posso chamar o Samuel ou não?
Ai, que bom. Vamos ao vivo, então, até São Paulo, conversar com o Samuel, que está em tratamento de espondilite há 13 anos. É isso, Samuel? Boa tarde. Tá ouvindo a gente, Samuel? Olá, eu não tô conseguindo ouvir. Tem como eu pegar um fone de ouvido para dar um pouquinho? Claro, faz assim, pega o fone de ouvido, eu vou fazer outra perguntinha aqui, amigo, aí você já entra com a gente de novo, pode ser? Que é melhor, né? Pode pegar assim. Olha que interessante essa pergunta que a gente recebeu aqui, deixa eu só abrir para vocês, foi pesquisar no Google, porque esse nome tão estranho, né? Foi pesquisar no Google, esse negócio aí, é bem isso, né, amigo? E, ó, não sinto dor enquanto eu estou me mexendo, mas quando estou descansando, dói. Pode ser esse treco. É difícil de falar. Eu só sei falar espondilite. Anquilosante já é mais difícil. Então, é importante, e agradeço que a gente está recebendo um monte de perguntas, que a gente quer frisar. Não é uma doença tão comum. Então, não é aquela dor qualquer que vai ser espondilite. Até porque todo mundo está meio sedentário, né? Então, às vezes, acaba trabalhando muito tempo sentado e tem mais dor lombar. Ela é uma dor muito persistente, ela é uma dor que te acorda à noite, é uma dor que impacta mesmo na vida, né? E, então ainda tem essa característica de pessoas mais jovens. Então ela é uma dor que te limita nas suas atividades diárias, não é aquela dor que de vez em quando aparece. Então se você tem uma dor lombar por mais de 3 meses, que é pior de manhã, pior em repouso, que te acorda à noite, você tem que procurar um reumatologista. A gente achou uma animação muito bacana na internet, vamos mostrar, até pra gente enxergar então a espondilite anquilosante. Vamos lá, doutor. Saiu, tá vendo? Então, só pensar um pouco. Vocês estão treinando. Aí por que anquilosante, né? Porque com o tempo e a atividade inflamatória da doença vai juntando uma vértebra na outra, no caso da coluna, e no caso dos quadris, né? Vai juntando a cabeça do fêmur com a parte da bacia mesmo, né? Então, por isso é tão importante o tratamento, porque com o tratamento a gente visa parar a inflamação e impedir essa junção, né? Porque uma vez que você tem a deformidade, ela não volta. Então, por isso que você fica limitado na sua movimentação. Você começa a não conseguir mais estender, fletir, virar, né? Então, por isso é tão importante tratar, aderir ao tratamento. Que legal, hein? Pois é. Agora a gente retomou o Samuel. Samuel, ele tá de volta, né? Oi, Samuel, boa tarde. Tá ouvindo a gente agora? Tô ouvindo, perfeito. Bacana. São 13 anos já que você tem aí tratando ou que você descobriu a espondilite? Repete, por favor. Há 13 anos você descobriu que tinha, né? Espondilite, é isso? Isso, eu tenho 41 anos e há 13 anos atrás, aos 28 anos, eu tive o diagnóstico de espondilite anquilosante. Descreve a dor pra gente que você sentia, amigo. Uma dor, é difícil de descrever, porque é uma dor que queima, arde, incapacita. Você chega ao extremo de não conseguir tirar a sua própria camiseta, de você não conseguir escovar os próprios dentes, você não conseguir atividades de vida diária, de autocuidado. É muito complicado, é muito doloroso de você ter que utilizar medicamentos como morfina e mesmo assim não ter o controle dessa dor. Perfeito. A gente sabe que você está em tratamento na Vale Infusões. Só questionar o doutor enquanto isso, essa dor extrema que ele sentiu é porque estava atacado e agudo ou todo mundo que tem já sente essa dor? Então, quando você está em atividade, né, que a gente chama, né, que o atacado seria em atividade, né, então a doença está lá. Então você tem uma inflamação contínua. Então imagina, você está com uma inflamação ali naquele lugar, todo dia você sente dor. E aí o que o Samuel falou, oi Samuel, conheci ele no congresso, é uma pessoa maravilhosa. E nem anti-inflamatório melhora, nem tramal, nem morfina, porque você não está resolvendo a causa, você está mascarando. Sim. O que vai melhorar é o medicamento que vai tratar a doença, vai lá no alvo para a inflamação. Fala do tratamento então com o Samuel. Samuel, como é que está sendo o tratamento para você? Como que você indica para quem está em casa, se é algo bacana? Você vê diferença? Olha, todo paciente com espondilite, a gente tem um protocolo a ser seguido de tratamento. Esse protocolo pode durar até 1 ano para você chegar nesses medicamentos de alto custo, que é um medicamento que bloqueia a evolução da doença. Então, eu tive que passar por todo esse protocolo, usei os primeiros medicamentos, funcionou por 1 ano, depois falhou. Usei um segundo, funcionou por mais 1 ano, depois falhou. Até que eu cheguei no 3º medicamento, que eu aderi totalmente ao tratamento, passei a ter hábitos saudáveis, aí eu tive
conseguir ganhar novamente qualidade de vida e conviver melhor com a doença. Que bom, hein, Samuel? A gente agradece a sua participação aqui ao vivo com a gente, direto de São Paulo. Obrigado pelo carinho. A gente deseja que você se recupere muito bem, viu? Divulgar o blog do Samuel o blog depois, do Samuel. que é o Espondilartrite Brasil, que é muito Como importante. que é o nome? Espondilite Brasil. Espondilitebrasil.com.br. Muito obrigado, doutora. Foi um prazer estar com vocês e fico à disposição para qualquer necessidade de vocês. E queria deixar um aviso aos pacientes com espondilite: não desistam do tratamento, tenham hábitos saudáveis, atividade física e procure um médico que conheça e que você confie totalmente nesse médico. O tratamento precisa ser uma via de mão dupla. Você precisa aderir ao tratamento e confiar nesse médico que está do seu lado. Ok, então, Samuel, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. A gente vai te chamar muitas vezes aqui no Falando Nisso. Deus te abençoe, um lindo Natal e um feliz Ano Novo para você, viu, Samuel? Muito obrigado, boas festas a todos vocês também. Doutora, foi um prazer estar com a senhora novamente. Sempre. Obrigada. Só completando, antes do bicho, só para pegar o link do Samuel, daqui a pouquinho a gente vai falar que tipos de exercícios físicos podem ser feitos. Mas espelha pra gente, por favor, Igor. Espelha essa perguntinha, olha lá. Algum tipo de alimento pode potencializar as dores a pacientes com espondilite anquilosante, como o glúten, por exemplo? Ou, deixa lá a pergunta, Igor, por favor, o amido? Não. Isso. Eu sei que hoje está muito em voga essa questão do glúten, da lactose e essa crença de que você tirar alimentos que seriam pró-inflamatórios tratariam ou melhorariam. Não, a gente não tem evidência científica disso, então a gente sempre bate na tecla do tratamento medicamentoso e aí entram os hábitos de vida saudáveis, né? Você fazer uma atividade física, se você quiser aderir a uma dieta mais saudável para te ajudar a ter uma vida mais saudável, ok, mas não é um alimento que vai melhorar a sua doença ou piorar a sua doença, então não. Ok, então daqui a pouquinho a gente vem com a dica aí de quais os tipos de exercícios que são recomendados para quem tem essa espondilite anquilosante. Olha, não preciso nem ler mais para falar. Só, gente, vai ser o seu xingamento para ano que vem para pessoa chata. Pessoa chata, não chama de chata, você vai chamar ela de espondilite anquilosante. Você é um anquiloso na minha vida. Nossa, você é uma espondilite na minha vida. Olha que coisa maravilhosa. Mas a gente está falando sobre esse assunto com a nossa querida amiga e médica, a doutora Ana Luísa Gonçalves, da Vale Infusões, ajudando a gente a entender o que é e também falar sobre tratamento. Bora ver uma pergunta em vídeo que a gente recebeu da Jaqueline de Taubaté. Boa tarde, eu tenho muita dor na lombar, daí fui no ortopedista e ele pediu uma tomografia, aí deu sacralização de L5 e artrose com protusão discal entre L4 e VT. O que poderia ter causado isso? E tem cura? Vamos até esclarecer, porque a gente pensa que dor nas costas é tudo a mesma coisa. É diferente do que a gente está falando. Sim, nesse caso parece, né, ser um caso mais mecânico. Lembrando sempre que o diagnóstico não é só a imagem, né, depende de vários outros fatores. Mas, por exemplo, outras alterações que o pessoal até mandou pergunta, como espondilose, artrose, cifose, lordose, não é bem disso que nós estamos falando. Essas são alterações mais mecânicas, né, causadas ao longo da vida por uma postura, né, às vezes uma força repetitiva, né, um exercício repetitivo extenuante, enfim, N fatores. Mas todos os problemas de coluna sempre vão ter que fazer uma fisioterapia, uma atividade física para melhorar a dor e a mobilidade, desde esses mecânicos até os inflamatórios mesmo. Então, aquela pessoa que sente dor na região lombar, que sente dor nas partes aqui, eu nunca sei o nome. Nos quartos. Nos quartos da frente, nos quartos dos fundos, né? É bom sempre investigar, porque muitas vezes vai apenas no ortopedista, não que o ortopedista não tenha o diagnóstico correto, mas se não passar a dor, é sempre bom procurar um reumatologista. Sim, depois de 3 meses contínuos, que não melhoram com anti-inflamatório, é bom procurar um reumatologista. A gente tem uma perguntinha aqui, assim, ó, tenho espondilite anquilosante, posso fazer cirurgia bariátrica? Se a doença estiver sem atividade, pode sim, né? Inclusive, a gente sabe que o sobrepeso acaba aumentando a dor, né, pela pressão nas sacroiliacas, então ajuda bastante a melhorar a qualidade de vida. E outra coisa muito legal da gente falar dos
para os pacientes com espondilite, a natação é um dos melhores esportes e atividade física para eles fazerem. Olha só, que legal. A hidroginástica também ou não? Sim, também bacana. ajuda. Tudo com água? Tudo com água, ajuda bastante. Olha, ajuda porque minimiza o impacto, é isso? Isso, minimiza o impacto, ajuda a alongar, melhora a dor. Olha que legal. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os tratamentos que são utilizados aí na Vale Infusões para cuidar aí de quem tem. Olha só, eu vou falar direitinho, Luquinha, sem ler. Espondilite anquilosante. Perfeito. O nome difícil, chato de falar e também para quem tem é mais chato ainda por causa da dor, viu? Então a gente recebe aqui a reumatologista da Vale Infusões, a doutora Ana Luísa Gonçalves. Fique à vontade para fazer sua pergunta, inclusive sobre tratamentos, que a gente vai fazer aqui, ainda dá tempo. Pois é, então. Doutora, tem uma perguntinha, Luquinha, que a gente espelhou aí, que é em relação a tratamento estético, alguma coisa assim? Vamos lá, coloca aqui pra gente, Igor. Olha lá, minha mãe tem 53 anos, tem espondilite anquilosante, faz tratamento biológico, que é o mesmo que a Vale Infusões trabalha. E quer saber se pode fazer tratamento estético com radiofrequência e lipocavitação. Nunca ouvi falar nisso. Ah, eu já fiz os dois. O que é lipocavitação? É um negócio que fica puxando assim, ó. Tipo uma ventosa? Tipo uma ventosa. Entendi. Então, em geral, sempre que o paciente quer fazer um procedimento, seja dentário, seja estético, ele tem que passar com o médico dele, para o médico dele autorizar. Por quê? Tem que ser visto como tá a atividade inflamatória do paciente. Não é que o médico é o carrasco, só ele pode falar se sim ou que não, né? Porque, às vezes, dependendo do procedimento estético, você vai gerar uma inflamação local. Então, se você estiver muito inflamado, ou seja, com a doença muito aguda, em atividade, você pode piorar o estado dela, né? Então, isso vai depender do procedimento que você quer fazer e da sua atividade da doença, do tipo de tratamento que você está fazendo. Por isso, sempre converse com o seu médico antes de um procedimento. Ok, então, deixa eu só dar um toquinho, aproveitar que a doutora está aqui, a Fabi também, um toquinho para você, tá? É amanhã, tá? Amanhã, dia 14, Luquinho, vai acontecer o Bazar de Natal no estacionamento da Vale Infusões. Começa às 10 horas da manhã, amanhã, hein? Das 10 da manhã às 3 da tarde. Aí são vários trabalhos feitos pelos próprios pacientes da clínica. Tem artesanato, roupa, tem comidinha, muito legal, né? Então não perca. A Vale Infusões fica na Avenida São João, 1791, em São José dos Campos, tá? Então aproveita, eu quero comprar uma lembrancinha de Natal. Vai lá, porque a entrada é de graça, já aproveita, já confraterniza, muito legal, né? Legal demais. A Maria de Fátima está ao vivo para conversar com a gente. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde, Lucas, tudo bom? Tudo bem, obrigada pela participação. Oi, linda. Tudo bom, doutora? Tudo bom? E a senhora? Tudo. Doutora, eu acho que a senhora estava falando da minha dor que eu tenho, viu? Não é possível. Essa dor, igual hoje eu fiz faxina, meu Deus, eu não estou aguentando de dor aqui, assim, no quadril. É igual o rapaz falou, queima. Uma dor que parece que está com isqueiro nela. Então, mas lembra, essa dor que geralmente piora depois que a gente faz uma faxina, um esforço, ela é geralmente uma dor mecânica, né? Essa dor que ela é pior, quando você passou um final de semana descansando, ela tende a ser mais inflamatória, mais reumatológica. Mas, de qualquer forma, é importante a senhora procurar um médico para ser avaliado, examinar a senhora, né? Porque no próprio exame físico a gente consegue ver se está muito inflamado, como é essa dor do paciente. Tá, é uma pesquisa, é um detetive, né? É um detetive, o reumato é o detetive. Eu digo que o reumatologista é detetive também. Deixa eu falar, Maria de Fátima, como a Jaque, como muita gente aqui no ao vivo do Face, pode ser, quem eu devo procurar? Gente, a Vale Infusões atende quase todos os convênios, tá? Então tá aqui o telefone, é só ligar e marcar, tá bom? Tá aberta a clínica, atende quase todos os convênios, o SUS atende também pelo tratamento, para fazer a infusão, para fazer o tratamento. Então, vale a pena, viu? Eu já encaminhei uns 550 para a doutora aqui. Tá certo, né? Só. Se é bom, a gente recomenda mesmo. Né? Então, a gente vai estar aqui junto com o Luquinha. Rapidinho, antes da gente terminar, doutora, eu deixei no ar a questão do tratamento. A espondilite, eu ia falar anquilosante, a espondilite tem só tratamento ou tem cura? Então, como praticamente todas as doenças reumatológicas, ela é crônica, né? Então, entre aspas, para sempre, ela não tem cura, mas ela tem controle. E o tratamento, como o Samuel falou, ele segue um protocolo. Então, assim que a gente diagnostica, a gente começa com alguns imunossupressores, né? E se você tem falha desses imunossupressores, aí você vai para as medicações biológicas, né? Para controlar a doença e evitar
que ela progrida a ponto de deformar e para trazer uma qualidade de vida melhor para o paciente, né? Que é a melhora das dores e dos movimentos. Então tá. Então assim, gente, dor é dor. É sinal do corpo que alguma coisa não tá bem, né, Luquinha? Então, vamos ver antes de terminar a nossa enquete? Vamos sim, olha só. Entra na segunda pergunta aqui, ó. Você sofre com dores nas costas? 83% diz que sim, só. E aí você sabe qual é o melhor tratamento? 67% diz que não. Mas aqui a gente destacou isso principalmente para espondilite. Exatamente. Eu quero agradecer demais a presença da doutora Ana. Gente, vocês precisam conhecê-la pessoalmente. É um anjo em pessoa. Muito obrigada por estar aqui orientando os telespectadores. E a gente espera que em 2020 a senhora esteja aqui novamente conosco. Eu que agradeço pela oportunidade e pela participação. Muito obrigada. Obrigada, Fabi, também, da Vale Infusões, que está aqui.